Então, pessoal, bom dia a todos. A gente já vai estar dando início aqui à nossa aula teórica sobre o conteúdo do meio jogo, né? Dicas para o meio jogo. Essa será uma aula curta, né? Depois da aula teórica a gente costuma fazer uma prática. E aqui, como é um conteúdo que a gente não encontrou muita coisa sobre ele na literatura, é uma aula bem curta. E no decorrer da explicação vocês vão entender o porquê que essa aula é curta. E por que não tem muitos conteúdos? Vocês estão me ouvindo legal? Tá dando para ouvir de boa? Deu um retorno a alguém? Sim, sim. Pois vamos lá. Mas para vocês que não acompanharam a aula passada sobre meio jogo, né? O que é o meio jogo? O meio jogo ele é um momento intermediário da partida de xadrez. Mas por que ele é intermediário? Porque ele vem logo após as aberturas, você faz sua abertura ali, desenvolve sua abertura, aí depois da abertura vem o meio jogo. Aí depois ele vem após as aberturas e antes dos finais. A partida de xadrez, ela digamos assim, ela tem três partes: abertura, meio jogo e final. E aí o meio jogo ele fica na parte intermediária, depois da abertura e antes do final. E a gente não encontrou muito conteúdo sobre meio jogo, por quê? Porque como é uma parte assim, do desenvolvimento da partida, cada partida ela tem sua, digamos assim, sua especificidade, né? Porque, por exemplo, tem uma Sofia jogando contra Gabriel. Gabriel vai, né? A Sofia vai e aplica uma estratégia ali durante, faz a abertura dela, legal, siciliana, e aí durante o meio jogo ela já vai desenvolvendo as peças sem ser de acordo com essa abertura. E Gabriel viu que ela fez uma abertura siciliana, e aí ele já vai digamos que ele desenvolveu a defesa contra a siciliana, né? Mas só que no meio jogo a Sofia mudou de estratégia, né? Ela não está mais usando a siciliana, vai estar desenvolvendo de acordo com o desenvolvimento do jogo, né? Não tem como você, não tem uma receita de bolo que você possa fazer para aplicar durante o meio jogo, porque cada jogo é um jogo diferente do outro. Vocês concordam comigo que não tem como eu fazer um jogo exatamente igual ao outro com a mesma pessoa? Porque se eu jogo contigo e eu perco, logicamente na próxima partida eu já vou jogar diferente. E tu que ganhou, vai jogar diferente porque já sabe que eu iria jogar diferente por conta da estratégia, né? Cada jogo ele tem um desenvolvimento diferente do outro. Então, o meu jogo digamos assim, a parte mais complexa de estudar por causa disso, né? Porque após a abertura tem bilhões de possibilidades de jogadas que você pode fazer. Mesmo assim, a gente, através da leitura de artigos e vendo alguns vídeos, olhando alguns vídeos, a gente conseguiu destacar três princípios sobre esse meio jogo, né? Onde você pode estar aplicando esses três princípios, né? Você pode estar aplicando esses três princípios durante sua partida para ter, assim, digamos assim, alguma certa vantagem sobre o seu oponente, né? O primeiro, você deve tentar conseguir o maior número de peças a mais. Digamos assim, que você viu que você já capturou duas peças grandes de seu oponente. As peças grandes são dama, bispo, torre e cavalos. E aí você viu que conseguiu capturar uma ou duas, você já vai tentar entregar as outras peças para estar trocando. Você troca o bispo por seu bispo. Você trocar é quando você dá a sua peça e recebe a dele de volta. Ou você viu que não tem essa vantagem sobre as peças, mas viu que tem, por exemplo, você tem 5 peões e ele tem 3, né? Você vai entregar todas as outras peças, né? Entrega todas as outras as peças para ir para o jogo de peões. Né? Vai para o jogo de peões e aí você vai com 2 peões a mais, tem a grande possibilidade de você chegar no final e promover um desses peões e virar a dama, e o outro virar outra dama, né? Para já no final já ter um final mais tranquilo, né? Vai conseguir dar mate. E aí a segunda, você deve criar debilidade no campo do adversário. Mas como assim? Você irá colocar, digamos assim, proteger algumas casas do tabuleiro dele, né? Para proteger algumas casas, colocar, por exemplo, peões dele que não estejam na posição boa, você vai tentar impedir que esses peões passem para o campo dele,
colocar um peão na frente do outro. Você sabe que se colocar um peão na frente do outro, não saem do lugar, né? Ficam sempre parados. E aí você vai criar essas estratégias. E aí você vai, o terceiro princípio, você tentar conseguir a máxima cooperação das peças. Mas como assim? Você vai tentar fazer jogadas, né? Você vai fazer certos lances que vai culminar em ele fazer a resposta que você quer, né? Por exemplo, você já pensa assim, eu vou jogar aqui o bispo em C4 e ele vai... Aliás, eu vou dar cheque no cavalo dele. Aliás, vou dar cheque com o cavalo. E nesse cheque eu vou conseguir ameaçar o rei e a rainha. E aí ele vai movimentar o rei e eu mato a rainha dele. Aí você vai conseguir essa cooperação das peças, tá? Fazendo jogadas com que faça com que com que seu adversário, ele faça o que você quer, digamos assim. E após esses três princípios, né? Se você conseguiu, quando você consegue, digamos assim, aplicar esses três princípios no jogo, você vai ter uma certa vantagem sobre seu adversário. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão entendendo legal? Se quiser eu falo de novo, sem problema. Tudo certo, né? Pois vamos lá. E após esses três princípios, Alfredo Deliano, vocês ficam de olho no chat, por favor, se surgir alguma dúvida, que eu não consigo olhar o chat. E aí, após esses três princípios, há uma forma de você analisar o jogo. Né? No decorrer do jogo, você vê que o jogo está muito difícil, e aí você tem uma forma de estar analisando. E a gente separou mais três dicas, né? Três possibilidades para você analisar o meio jogo. Análise do meio jogo. E aí primeiramente, você vai analisar a estrutura de peões, né? Você vai ver como é que está o posicionamento dos peões. Se tem peão em casa fraca, qual peão que está protegendo certa casa, se tem peão que está, digamos assim, imprestável, que é aquele peão que tem um peão na frente do outro, e aí eles não vão para lugar nenhum. E aí você vai ver esse posicionamento dos peões e ver quais os peões que estão de boa e quais os peões que não estão, né? E a segunda, você vai fazer uma avaliação das peças. Mas como assim uma avaliação? Você vai ver quais são as peças que estão em bom posicionamento, né? E quais as peças que não estão em bom posicionamento. Por exemplo, tem um bispo ali, um bispo das casas claras, que está ameaçando os próprios peões, né? E aí com essa avaliação das peças, você vê quais são as peças que estão no posicionamento ruim, digamos assim, e aí vai estar trocando, né, de acordo com aquela estratégia que foi passada anteriormente, você vai trocar as peças que estão na posição ruim, né, para tentar ganhar vantagem, né? E aí o a terceira possibilidade, né, é o plano do adversário. Isso aqui serve até para um momento do jogo que você diz, eu não sei o que é que eu vou fazer nesse jogo, eu estou meio perdido nesse jogo. E aí você vai ver o que é que o seu adversário quer fazer, né? Você consegue isso através de você observando o posicionamento das peças dele, né? Ele colocou a rainha ali, a torre aqui, então ele quer ameaçar essa casa aqui para dar mate. E aí você já vai se defender de acordo com o plano dele, né? E aí, possivelmente, quando você vê o que é que o seu adversário quer fazer, e aí você consegue se defender, pode ser que aconteça que você veja uma fragilidade nas peças dele, então, para aí sim você traçar um plano e tentar dar mate nele. Ficou claro essa parte aqui? Essas possibilidades? Se ninguém tem algo a dizer, pessoal, por hoje é só. Da aula prática, da aula teórica era só isso. É um conteúdo bem simples e sucinto, como eu falei no início da aula. Né? E aí, se vocês não têm nada a falar, a gente vai para a parte prática. Né? Tentar colocar isso em prática.
Gabriel Sandes aí, se tem alguma dúvida em relação às dicas do meio jogo? O Ricardão aí, se não tem nada a falar não, Ricardo, Leonardo. O Ricardão é um mestre. Mestre, ainda não. Eu cheguei agora na aula. Assim, mas é o conteúdo da aula passada, que a gente, na aula passada a gente falou sobre meio jogo, e aí a gente tentou dar algumas dicas sobre o meio jogo. Cara, meio jogo vem da consequência da abertura, né? Se você abrir uma abertura tranquila, boa, você tá ganhando na loteria. Agora, se você abrir ruim, o meio jogo seu vai ser ruim. Não adianta. Então, você tem que vir da abertura. Fazer uma abertura boa, dali da abertura que você vai partir. Você tem que também saber separar, né? A abertura, meio jogo e as finais de partida, que são bem importantes. Então, acredito que a pessoa tem que estar atenta, né? Fazer a abertura tranquila, abertura segura. Aí, a partir dali, você vai ser criativo e desenvolver o máximo as suas peças. Sempre com segurança, cada passo, imaginando o que o adversário pode fazer para poder, como que eu posso dizer aqui? Por exemplo, você faz um lance, vamos supor aqui, você faz um lance de cavalo, vamos supor, aí você só faz o lance, você foi na intuição, achou que ali era o lance e fez. Você nem parou para pensar o que o adversário poderia fazer contigo após você colocar aquele cavalo lá. Às vezes, o adversário sempre tem um tema tático, ele tem um cheque duplo, ele tem alguma coisa que ele pode fazer, só com um errozinho daquele ele pode estragar seu jogo todo. Então, se você imaginar na sua cabeça sempre, tiver isso na cabeça, tudo que eu for fazer, o que o adversário pode fazer? Será que ele tem um lance melhor que esse? Se você sempre for imaginando assim, sempre você vai encontrando o lance. No xadrez você tem que ir encontrando o lance. Não tem lance assim, eu posso falar, ou qualquer mestre de xadrez pode falar assim para você. Ah, cara, tem um lance aqui, se você fizer isso aqui, você vai ganhar. Não. Você tem que ir encontrando o lance passo a passo. Aí com o tempo você vai melhorando. É, Passa cada aí pro jogo, Alex. cada jogo tem a sua individualidade, né? Como foi falado no início da aula sobre meio jogo. Não tem como eu estar aplicando uma estratégia correta, só uma estratégia durante o meio jogo, porque isso é praticamente impossível, né? Tem milhões de possibilidades de jogadas de acordo com cada jogada que você Sim, faz. sim. Seu oponente São muitas possibilidades. ele vai É, reagir de forma diferente. Não tem como ter assim algo certo. Vai aplicar isso e vai dar certo. a fórmula Diferentemente, secreta, né? Que fala, a fórmula secreta. diferente. Existe aberturas didáticas, né? Tipo assim, a abertura italiana, aí tem toda uma sequência correta, que é aquela abertura, mas é diferente, é uma abertura. Não é que. Abertura e finais é muito diferente de meio jogo, né? Tem até os mates elementares lá pro final, que o cara aplica lá, que se tiver só com 2 ou 3 peças, o cara pode aplicar. Abertura, o cara tem certas estratégias de abertura. Já meio jogo não é uma parte bem complexa. O jogo vai se desenvolver de forma diferente. Todo jogo é um jogo diferente do outro. Não tem como eu jogar contigo 2 partidas iguais. Não tem como. Porque se eu perdi, eu vou querer jogar diferente. Né? Exatamente. É como na redação, né? A redação é tipo xadrez, é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? No desenvolvimento Uhum. você tem que ter a criatividade de desenvolver o que você apresentou na sua introdução, né? E na É. conclusão a gente já sabe que é a solução do problema, finalizar a partida. Dá um mate. Né? Tem até um, digamos assim, mas eu já falei sobre isso, de que o início tem como tu programar, né? Fazer certa abertura e aí tu vê as possibilidades. Se o teu adversário conhecer as aberturas que tu tá fazendo, ele pode responder de maneiras diferentes e tu pode te dar essas possibilidades que ele pode responder, né? Já no desenvolvimento do jogo no meio, não tem como. Né? Pois é, pessoal. As ideias. É. Mais alguém tem alguma coisa a falar aí? Alfredo, Deliane, Gabriel, Leonardo. Deixa eu ver quem está mais aqui na aula. E só lembrando que o meio jogo é estratégias de cada jogador. Né? Não tem assim uma cartilha que vai te ensinar aqui é o meio jogo, eu vou fazer isso e isso.
Não, você vai estudando ao longo do tempo com a sua experiência de jogo, né, de prática, você vai fazendo boas aberturas e, consequentemente, levando o meio jogo e traçando o final aí vencedor. Aí tem esses princípios aqui que o cara pode estar desenvolvendo, né? Mas não é uma coisa assim tão certa que você. Mas é algo que o cara é relevante, né? Você vai tentar conseguir, obviamente, um maior número de peças, para conseguir peças a mais que seu adversário, que ele já vai culminar em algo melhor no final, né? Você vai criar debilidades, dificuldades no campo do seu oponente para ele. Então, por exemplo, colocar um peão na frente do outro ali, proteger casas específicas, que são as casas-chave. E também você vai conseguir a máxima cooperação das peças, né? Fazer com que você faz certos lances, obrigando seu adversário a responder da forma que você queira, né? Para aí estar indo para um final mais tranquilo, para tentar conseguir o mate da forma mais fácil. Essas possibilidades aí, esses princípios que é algo bem relevante. E aí, se ninguém tem mais nada a falar, a gente pode criar abrir um torneiozinho para a gente praticar. Alex, final de semana tu vai criar outro torneio daquele. Sexta-feira, né? Pode ser, gostei. Se tu quiser fazer no sábado, é melhor. No Pois sábado. beleza, no Beleza? sábado, Sábado à noite mesmo. Aí vai ficar bom. 7h30, aquele mesmo horário lá tá tranquilo. na hora. O Thiagão ganhou de geral, Ninguém... hein? Não, o Thiagão, ninguém ganha dele, não. Eu ganhei dele algumas vezes presencial, né? Lá no... A gente joga muito no... Mas foi 3 vezes, ele ganhou 4 minha, parece. Foi. Mas foi presencial, não foi online, não. E aí, pessoal, quem for de São João dos Patos aí e quiser estar jogando, lá a BB todos os domingos tem jogo lá, pessoal. Presencial o cara aprende mais, né? Quem quiser ir participando lá na BB, não paga nada, só chegar lá. Aí pode ir, tem vários tabuleiros, a gente leva alguns. Se for preciso, né? Se der muita gente, eu trago mais uns 3 tabuleiros, levo. O Thiago também tem. Aí não precisa ter vergonha não de estar aprendendo, todo mundo é iniciante. E é bom que o Thiago ele já foi vários campeonatos, ele tem umas dicas boas. Quem quiser aprender mesmo presencial, ele dá um monte de dica boa lá. Pois é, deixa eu abrir aqui o torneio aqui.